Gente, essa palavra nós vamos ouvir aqui hoje. O Senhor ministrou ao meu coração enquanto eu estava terminando de ler um livro. Livro do Timothy Keller, Deuses Falsos, é o nome do livro. E tem uma parte que ele fala sobre uma pessoa que nós vamos falar aqui nessa noite. Deus me marcou, Deus me tocou profundamente. E eu quero que o Senhor ministre mais ainda, mas também eu quero que o Senhor fale com você. Glória a Deus. Amém? Vocês já abusaram de me ouvir aqui já? Mateus disse que 3 vezes assim no mês já dá para pedir música no Fantástico, né, Mateus? Cadê o Mateus? Mas vocês não me abusaram ainda? Ou se abusaram que ainda assim Jesus tem a misericórdia e o Espírito Santo fale ainda assim ao seu coração? Amém? Diga um amém bem forte aí, caloroso aí. Amém. Vamos lá, gente. Vamos lá que o Senhor vai falar conosco. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tá facinho de achar aí. Você vai para o capítulo 32. Aí você vai lá para o finalzinho no versículo 22. Acharam? Qual é o título que está na Bíblia de vocês aí? Jacó luta com Deus. Rapaz, parece um absurdo, né? Um homem lutar com Deus. Vamos entender um pouquinho do que aconteceu aqui nesse episódio. Então vamos lá, a partir do versículo 22. Diz assim: durante a noite, Jacó, diga Jacó, se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Diga, ficou sozinho. Veio então um homem. Esse homem é misterioso. Se liga aí que esse homem é misterioso. Um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Diga, está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto a minha vida foi poupada. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor Jesus, nós queremos te pedir nessa noite para que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que a tua palavra seja pregada, Senhor Jesus, aos nossos corações,
e os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor fale pessoalmente com cada um dos que compõem a sua igreja aqui nesse lugar. Senhor Jesus, que essa palavra nos marque e que as nossas vidas jamais sejam mais a mesma, Senhor Jesus. E que o Senhor possa ferir o nosso coração, assim como o Senhor feriu a coxa de Jacó. E que nós possamos ficar feridos, Senhor Jesus, marcados pelo Senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Antes da gente falar um pouquinho sobre essa palavra, eu quero nos lembrar de como que funciona, na maioria das vezes, o nosso coração. As nossas expectativas, os nossos anseios, os nossos desejos. Todo homem, toda mulher, tem dentro de si um desejo tão grande. E por causa disso, o ser humano ele passa a correr atrás de muitas coisas. Sim ou não? Quantos têm sonhos aqui? Amém. E nós oramos para que esses sonhos sejam realizados. No dia após dia, nós estamos ocupando a nossa mente e o nosso coração com coisas que nós anseiamos muito. E todos os dias, a nossa mente está ocupada com essas coisas. Mas acontece que o ser humano também é dotado de uma capacidade de buscar sempre algo mais. E assim que a gente consegue aquilo que nós desejamos, aquilo passa instantaneamente a ser desprezado muitas vezes. Se eu não tenho um transporte, qual é a primeira coisa que eu vou querer? E se eu não tenho condições, muitas condições, primeiro transporte que eu vou comprar é o quê? É o quê? Uma bicicleta, uma bike. Se eu não tenho condições, ainda não tenho nenhum transporte, então eu vou subir na escadinha, né? A gente compra a bicicleta. Mas é impressionante que no dia que a gente compra a bicicleta, a gente não olha mais a bicicleta da mesma forma como nós desejávamos outrora. E aí então, o nosso precioso coração passa então a buscar algo ainda melhor. Então quem tinha uma bicicleta, agora passa a desejar o quê? Uma moto. Mas é impressionante que basta só a gente comprar a moto, a gente quer comprar o quê? O carro. Antes o nosso sonho era entrar para a faculdade, passar no vestibular. Mas depois que a gente entra, o nosso sonho é o quê, Mateus? Terminar a faculdade, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Só que quando a gente termina a faculdade, o que é que a gente quer? A gente quer ser o funcionário júnior da empresa, né? Ser contratado. Poxa, agora eu sou formado, agora eu tenho que ter um trampo legal. Agora eu tenho que ter uma renda boa. E quando eu consigo o meu primeiro cargo, agora eu vou lutar veementemente com todas as minhas forças para que eu possa subir de cargo. Ou quem sabe depois da faculdade, agora eu estou estudando igual um louco. Para quê? Para passar no concurso. E sem a gente perceber, o nosso coração anda ansioso por muitas coisas.
desejando muitas coisas. E eu quero lembrar agora aqui na vida de Jacó. Jacó, o desejo dele era o quê? Quem lembra? Lá no princípiozinho. Era o quê? Ele queria ser o quê? O primogênito. Ele queria ser o filho mais velho. E ele enganou o irmão dele na primeira oportunidade. O coitado chegou da mata cansado, com fome, e ele preparando uma sopinha gostosa. Rapaz, me dá um pouquinho dessa tua sopa aí, moço. O irmão já estava com os pensamentos maliciosos, com o desejo no coração, de quê? De herdar toda a herança da família, de ser o primeiro, de ser o mais abençoado. E além disso, geralmente o primogênito, aquele que era a representação de força, de sucessão da família, o homem, ele tinha os olhos e o coração do pai, porque o próprio pai passaria para ele a responsabilidade, então, de cuidar da família. Jacó queria para ele essa bênção. Então ele falou para o seu irmão: me dá o teu direito de primogenitura, então eu te dou a sopa. De que me importa esse direito se eu morrer de fome? Me dá logo esse ensopado aqui. O coração de Jacó anseiava tanto pelo poder, anseiava tanto pela bênção, que não importava quem ele precisaria enganar, contanto que no final ele conseguisse aquilo que ele tanto desejava. Será que nós não somos assim? Não importando as consequências, importa é que eu consiga aquilo que eu desejo. Jacó era esse homem, com um coração faminto de algo que existia dentro dele, que talvez era inexplicável, a ponto de trapacear o irmão. E o nosso coração, ele anseia todas essas coisas. Quem aqui já ouviu falar no doutor filósofo, Dr. Clóvis de Barros? Já ouviram falar? Dr. Clóvis de Barros. Pensa num cara que eu acho muito inteligente, aquele cara. Acho muito top a exposição e a maneira como ele interpreta o amor. Eu acho que a definição que aquele homem tem de amor, embora não seja um cristão, seja mais profundo do que muitos de nós. Mas ele fala que no mundo, aí fora, o que reina é o amor platônico. E o que é o amor platônico? É o amor por aquilo que você não tem. Nós geralmente amamos aquilo que nós ainda nem temos. E ele diz mais: é o amor por aquilo que você não alcança. Ele é, por definição, insaciável, porque o objeto amado não existe nesse mundo. Na verdade, o amor platônico, ele é uma utopia, e ele não existe de fato. Mas é isso que nós buscamos todos os dias das nossas vidas. Depois disso, só para lembrar, seu pai já estava velhinho, já estava para fechar os olhos. E então, ele chama o filho mais velho.
prepara lá uma janta para mim, um almoço, uma comida gostosa, porque hoje eu vou te abençoar. Eu vou derramar bênção sobre a sua vida. Só que trapaceiramente, Jacó mais uma vez enganou seu irmão, se passou por ele e recebeu a bênção que na verdade era para o seu irmão. Jacó então teve que ter uma vida de fugitivo. E agora imagina só, o cara que tinha uma boa família, bem cuidado, agora tem que sair como fugitivo para não morrer por causa da fúria do seu irmão. Esse homem então teve que ir para a casa de seu tio Labão. E lá ele se encanta pela beleza de uma moça. Como era o nome dela? Como era o nome dela? Raquel. Ele se apaixona por Raquel. Os olhos daquele homem brilham quando vê a face daquela mulher. Ele se apaixona perdidamente. Eu sei que você conhece essa história. E todos nós anseiamos em ter uma família, em casamento. Eu tenho uma bela esposa, 2 filhos maravilhosos. E falando nisso, pensa numa mulher difícil que foi. Conheci a Carol, ela tinha 15 anos de idade, eu tinha 18. Eu tive que esperar essa menina fazer 18 anos para eu poder começar a namorar com ela. E, coincidentemente, eu era conhecido como Jacó da turma. Eu era o Jacó da turma, porque quando o pessoal perguntava, e aí, Eupídio? A menina ainda tinha que fazer 18 anos, moço. E pensa numa mulher difícil. Era difícil, eu não deixava pegar na mão dela. Ia lá para triscar no dedinho, ela, não pode. Eu falava, eu vou casar com essa mulher só de raiva. E a Bíblia fala que Jacó trabalhou depois mais 7 anos por aquela mulher. E diz que foram como poucos dias do tanto que a amava. Rapaz, agora eu não consigo entender ele não, porque para mim foi uma eternidade. Demorou pra caramba. Mas Jacó, ele teve o coração dele tão afeiçoado por uma mulher, que não importava se eram 1, 2, 3, 5, 10 ou 14 anos. O coração dele desejava ter aquela mulher. Sabe, nesse livro, Deuses Falsos, o autor, ele fala como nós temos no nosso coração a capacidade de idolatrar tudo que nós desejamos. As coisas facilmente se tornam um ídolo na nossa vida. E, gente, ídolo não é só aquilo que nós nos prostramos diante, mas é tudo aquilo que ocupa o nosso coração e a nossa mente. Os nossos desejos mais profundos. Se esses desejos não apontarem para uma só pessoa, que é Jesus Cristo, nós estaremos cometendo idolatria. E sabe qual é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus? São aqueles que são capazes de renunciar a tudo quanto possuem. Sabe, muitas das vezes, as bênçãos que nós achamos que podem ser maldições da nossa vida. Como que eu posso ter uma bênção que eu considero maior do que o meu Criador? Como que eu posso ter uma bênção
que ocupa mais a minha mente e o meu coração do que aquele que me amou. Jacó era um homem que tinha um anseio tão grande no coração dele, mas ele sempre procurava nos lugares errados. Às vezes, a gente pode estar buscando a coisa certa, mas com a motivação errada. Sabe o que nós aprendemos com Jacó? As bênçãos não podem ser maior do que o Senhor nas nossas vidas. Jacó, ele teve um caminho difícil. Jacó precisou ter um sonho, porque o Senhor amava Jacó. O Senhor tinha planos para ele. E o Senhor começou a colocar resquícios, começou a colocar elementos, coisas na vida dele, para que ele pudesse chegar nesse ponto que nós lemos, nesse encontro que ele teve com Deus. Mas antes ele teve um sonho, numa escada que subia até o céu. Sabe, ali o Senhor falou com ele: eu sou o Deus dos teus antepassados, eu sou o Deus do teu pai, do teu avô. Mas Jacó, eu não quero ser só o Deus dos seus pais, eu quero ser o seu Deus. Eu quero me revelar a você, Jacó. Salvação não passa por hereditariedade, por família. Intimidade não pode ser transferida. Intimidade é conquistada. Salvação é individual. Intimidade é individual. Eu não posso ter intimidade com Deus por você. Cada um precisa buscar a sua intimidade com Deus. A revelação que eu tenho de Jesus não é a mesma que você tem. A leitura que eu tenho não é a mesma da sua, a minha busca não é a mesma da sua, mas uma coisa é fato: nós precisamos buscar o Senhor. O anseio do nosso coração precisa estar no lugar certo. Jacó buscava tudo isso em todos os lugares, como nós fazemos. Eu pedi, mas eu estou aqui, eu venho à igreja, eu vou à célula, eu faço tantas coisas. Domingo nós tivemos uma pregação do Lucas aqui. É mais fácil ser Marta, porque enquanto eu me ocupo fazendo as coisas, até na igreja, eu acho que isso é lugar de intimidade. Não. Servir não é intimidade. Servir pode ser uma expressão de quem tem intimidade, mas não significa porque você faz, você ama. Mas se eu amo, eu me dou. Compreende? A gente pode estar invertendo as coisas nas nossas vidas. Deus não se importa com as nossas obras, se o que nós fazemos não for por amor e não for por Jesus Cristo. Tudo isso vai ser em vão. E é bom servir a Jesus. É bom servir a Jesus. Como eu falei, porque isso é uma expressão de amor, uma expressão da minha intimidade. Mas o serviço não é intimidade. Jacó lutou com um homem que ele identificou naquela hora. Aquele homem era diferente. Aquele homem era a expressão de Deus.
E nisso nós temos a evidência. O próprio Jacó disse: eu estive face a face com Deus, e a minha vida foi poupada. Você sabe por que ele disse isso? Você sabe por que ele disse isso? Na tradição, todos temiam ao Deus Santo, que fulminava pecadores. Jacó sabia que a santidade de Deus poderia de forma muito fácil ter destruído ele naquele mesmo momento. Então ele disse: eu vi Deus face a face, mas a minha vida foi poupada. Só que aquele homem falou: está amanhecendo, eu preciso ir. Não podemos ver o rosto do Senhor e sair ilesos. Todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor, Ele nos marca como Ele marcou Jacó. E Ele transformou a vida por completa daquele homem. Ele mudou a identidade daquele homem. Entenda, o encontro com o Senhor não é um encontro comum. Você tem encontros com o Senhor? Se você tem encontros com o Senhor, deixa eu falar para vocês. A grande evidência de que nós nos encontramos com o Senhor é que a nossa vida é transformada. Não dá para dizer que tem intimidade com o Senhor e ser da mesma forma. Todo encontro com Jesus marca os nossos corações, marca as nossas vidas. Jacó anseiava com todo o seu coração uma bênção que pudesse preencher aquele vazio que ele tinha dentro dele. Quantas coisas nós estamos buscando nas nossas vidas? Mas eu pergunto para você, o que é mais importante do que o Senhor? Traz à tua memória agora, qual foi a maior experiência da sua vida? Pensa aí, o que mais te marcou na sua vida? Seja sincero. Qual foi o teu momento de maior alegria? Meu irmão, se veio outra coisa na sua cabeça, que não foi uma experiência com Deus, eu sinto muito, foi muito superficial. Eu pedi mais o meu casamento, o meu filho, mas não sei o que, minha casa, meu carro. É infinitamente supérfluo. É infinitamente menor do que a verdadeira alegria que um homem pode experimentar. Essa é uma alegria que um milionário não pode comprar, mas que um pobre pode viver lá no seu cantinho, a sós com Jesus. Ele pode ter a maior experiência que o homem mais rico do mundo não pode comprar. Eu falo sem medo de errar, que esses encontros com Jesus, eles produzem em nós um anseio de viver isso cada vez mais profundo. Outra evidência de que nós estamos tendo encontro com Jesus é que isso tem acontecido constantemente. Sabe, João capítulo 6, aquelas multidões atravessaram para ver Jesus, porque Jesus multiplicou muita comida e eles se fartaram. E eles foram procurar Jesus para se fartarem de pão novamente. Mas naquele dia, surpreendentemente, o Senhor disse àquela multidão: hoje não tem pão. Hoje não tem pão comum para vocês, mas tem o melhor de todos os pães, o pão
o pão. Eu sou o pão vivo. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A galera vazou. Sabe por que vazou? Porque elas estavam lá para buscar o pão comum. Muitas vezes nós estamos aqui porque nós queremos uma bênção. Muitas das vezes nós estamos aqui porque nós queremos uma provisão. Muitas das vezes nós estamos aqui para cumprir uma obrigação, um encargo de alguém que colocou sobre a minha vida. Talvez um líder, talvez meus pais, de que eu estivesse aqui. Se nós não estamos aqui por causa da beleza de Cristo, nós estamos com os nossos olhos vendados e nós não descobrimos a beleza de Jesus. Sabe, Timothy Keller, ele interpreta esse momento. Atenção aqui, gente. Timothy Keller interpreta esse encontro de Jacó com Deus de uma maneira extraordinária. E eu quero que você seja impactado da mesma forma como eu fui. Eu quero pedir que você feche seus olhos agora. Eu vou recitar do jeito que ele colocou no livro. Eu quero que essa mensagem seja como uma flecha furando o seu coração agora. Jacó estava dizendo algo mais ou menos assim: que idiota tenho sido. Aqui está o que procurei a vida inteira, a tua bênção. Procurei-a na aprovação do meu pai, procurei-a na beleza de Raquel, mas ela estava em ti. Agora não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Nada mais importa. Não me interessa se morrerei nesse processo, porque se não puder contar com a sua bênção, nada terei, nada mais bastará. Jacó estava dizendo: não me importa se eu morro lutando com esse homem, mas eu encontrei nele o motivo da minha devoção. Nele está a minha bênção, nele está o meu coração. Será que é assim que nós desejamos o Senhor? Pode abrir seus olhos. Tim Keller fala que a respeito dos ídolos, não tem como a gente quebrar os ídolos, não tem como a gente esquecer os ídolos, não tem como a gente jogar fora os ídolos. A única coisa que nós podemos fazer a respeito dos ídolos é substituí-los, porque todo homem tem um ídolo em seu coração, e o que nós podemos fazer é substituir, para que toda a nossa devoção e todo o nosso coração seja voltada para Jesus Cristo. Todo homem tem um anseio no coração. Todo homem vai idolatrar alguma coisa. E alguns fazem do ministério o seu ídolo, achando que estão agradando a Jesus. A nossa devoção está nele. O motivo da nossa satisfação está nele. Vocês podem projetar um versículo aqui para mim? Salmo capítulo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. A alegria plena na tua presença
eternos prazeres à tua direita. Quer ter a verdadeira alegria? Nós podemos encontrar ela em Jesus. Não existe alegria verdadeira em outro lugar que não seja em Jesus. Quero que você fique em pé no seu lugar.